Muitas pessoas me perguntam qual é a diferença entre sonambulismo, sonhos lúcidos e paralisia do sono. Muitas pessoas, inclusive, confundem esses três conceitos, mas eles são muito diferentes. Porque sonambulismo, todo mundo já conhece, mais ou menos, já viu alguém sonâmbulo, já viu, nem que seja no cinema, né? Aquela coisa meio assim que, obviamente, não existe, mas é parecido, porque no sonambulismo a pessoa ainda está dormindo, mas ela consegue executar tarefas motoras complexas. Consegue andar, consegue mexer na cortina, inclusive meus pais uma vez me pegaram dormindo, mexendo na cortina do meu quarto. Tem gente que vai, tem gente que destranca a porta de casa e sai. Então a pessoa ainda está dormindo, ela não está consciente, mas ela consegue fazer tarefas motoras complexas. É uma desordem do sono benigna, porque na maioria das vezes não faz mal nenhum, a não ser que haja um acidente, é claro. Porque é esperado que o seu corpo fique paralisado quando você está dormindo. Senão a gente, em todo sonho, já ia sair correndo diante das ameaças, a gente ia pular, ia se colocar em perigo. Por isso que já tem esse processo natural do corpo, quando você está dormindo, de paralisar os seus movimentos, para você não fazer besteira. Só que de vez em quando esse mecanismo dá pau e você sai andando aí durante o sono. É mais comum na infância e na adolescência por questões de desenvolvimento. Seu cérebro ainda está amadurecendo e as coisas não estão bem organizadas ainda, então de vez em quando dá uns paus assim e você sai andando enquanto dorme. Isso é sonambulismo. Já a paralisia do sono é meio que o contrário, porque a pessoa está acordada, ela estava dormindo, por exemplo, aí ela acorda no meio da noite, geralmente ali 3 horas da manhã, é muito comum, já ouviu falar da hora da bruxa? 3 horas da manhã, é porque acontece muito esses despertares e paralisias do sono. Então a pessoa acorda ali 3 horas da manhã, só consegue mover os olhos, vê o quarto ali, ela tenta se mover e não consegue, então o corpo está todo duro, paralisado, que é aquele mecanismo que eu comentei, que nos protege durante o sono, só que ela está lúcida, ela está consciente. Ao mesmo tempo, como ela está ainda meio dormindo, meio acordada, é como se uma parte do cérebro dela estivesse dormindo, uma parte estivesse acordada, se for falar de grosso modo. Ela consegue sonhar, só que como ela está de olhos abertos, ela vai sonhar de olhos abertos. O sonho vai se misturar com o que ela está percebendo do ambiente, caracterizando alucinações. Então, ela pode ter alucinações de todo tipo, inclusive a cultura popular abraça essas alucinações de uma forma muito conhecida. A gente conhece que na Europa, na Idade Média, tinha uns demônios chamados de íncubos e súcubos, que eram demônios que molestavam sexualmente as pessoas durante o sono. As pessoas acordavam à noite com o corpo paralisado, quando elas olhavam, tinha um demônio sentado em cima delas e que às vezes abusava. No interiorzão do Brasil tem a figura folclórica da pisadeira, que faz a mesma coisa, também são episódios de paralisia do sono, só que a aparência dela é diferente. Ela parece meio que uma velha com roupas bem rasgadas, dentes podres, hálito podre, nojento e cabelo bem bagunçado. E ela é chamada de pisadeira porque ela ficaria com os pés em cima da pessoa, da vítima, olhando para ela. Assim, imagina você acordar e ter uma senhora com o cabelo todo bagunçado, roupas bem rasgadas, assim meio agachada, te olhando. Isso no interiorzão do Brasil é muito comum, já pesquisei vários casos de pisadeira no interiorzão. E a gente vê na cultura mais urbana, nas metrópoles, os relatos de abdução por alienígenas, de sequestro. As pessoas que falam que foram levadas do seu quarto por alienígena. Nem todo caso de abdução pode ser explicado como paralisia do sono. A gente vai ver isso em outros vídeos do canal. Inclusive, se você chegou até aqui, dê o seu joinha aí, segue o canal para não perder esses outros vídeos. Mas uma parte desses relatos tem a ver com paralisia do sono. Possivelmente a maioria. Tem 2 pesquisadores, por exemplo, que eles trabalharam em Harvard por um tempo, a Susan Clancy e o Richard McNally, que eles defendiam que a imensa maioria dos casos eram paralisia do sono mesmo. Inclusive, com os anos, acabaram meio que perdendo interesse no assunto, de tão convictos que eles estavam. Eu não vou tão longe, mas a gente vê que alguns casos, de fato, têm a ver com paralisia do sono. Inclusive, dependendo da época, às vezes eu dei uma entrevista em algum lugar, apareci e tal, as pessoas me conhecem e começam a mandar muitas mensagens, e aí teve uma época que eu comecei a receber muitos relatos de abdução desse tipo, da pessoa acordar e ver os ETs em volta da cama, e ser levada, a pessoa não aguenta mais e tal, a pessoa está à distância, eu não posso fazer um acompanhamento mais de perto com ela. E na época eu nem estava atuando como psicólogo clínico igual eu estou hoje, na época eu estava só como pesquisador. Então, o que eu fiz? Eu passei alguns hábitos de higiene do sono para essas pessoas, porque a gente sabe que a paralisia do sono ela pode ser mais provável se você está com a rotina de sono bagunçada, se você está com estresse e coisas do tipo. E eu também ensinei algumas estratégias, como por exemplo fechar os olhos, se acalmar e tentar mexer só uma parte do corpo em vez de tentar mexer tudo. Quando você está paralisado, se você tenta mexer tudo, fica até mais difícil. Então eu falava para a pessoa fechar os olhos, se acalmar, respirar e tentar mexer só um dedinho. E aí o corpo vai destravando aos poucos, é como se você falasse para o seu cérebro que você está acordado e ele vai automaticamente destravando as mãos, depois os braços, depois o corpo inteiro. E essas pessoas começaram a me responder depois por e-mail. Nossa, eu fiz o que você falou e deu certo, as abduções pararam. Ou então teve uma pessoa que até falou, os seres apareceram, mas aí eu fechei os olhos, comecei a rezar e comecei a tentar mexer só o dedinho.
depois que eu abri os olhos, os seres tinham sumido. Então esses casos são muito sugestivos de paralisia do sono, mas não são todas as abduções. E tem um terceiro fenômeno, que é o sonho lúcido, que é completamente diferente dos outros dois, porque são aquelas situações em que você sonha, sabe que está sonhando e consegue alterar o curso dos acontecimentos. Ou seja, você está dormindo, já está diferente da paralisia do sono. Na paralisia do sono você acorda, né? Então você está dormindo, você não se move, então já está diferente do sonambulismo, e você dentro ali da sua cabeça está sonhando e tem consciência que aquilo é um sonho. E aí você pode fazer absolutamente o que você quiser, você pode sair voando, eu mesmo gosto muito de sair voando. E aí você pode explorar planetas, você pode fazer igual o super-homem, fazer o que você quiser, depende do seu grau de consciência. Isso também tem graus, tem pessoas que quando têm a lucidez e percebem que estão sonhando, elas não conseguem ficar dormindo. Elas acordam, meio no susto, assim, acorda. Ou então elas conseguem até continuar dormindo, mas elas não conseguem fazer nada com aquilo, elas só conseguem observar. É porque tem graus de lucidez. Então, quando chegar num certo ponto, você consegue controlar tudo. Você consegue controlar o ambiente do sonho, você consegue alterar o cenário. Lembra daquele filme A Origem, lá com o Leonardo DiCaprio? É mais ou menos aquilo que você consegue fazer. Só que sem toda aquela parafernália de ficção científica, só naturalmente. Inclusive, se você quiser aprender a ter sonhos lúcidos, explorar um pouco esse universo, aqui embaixo, no texto da descrição do vídeo, tem um link, só para você lá, entra, dá uma explorada, vê se te interessa, porque eu trago outras informações sobre sonhos lúcidos. Então, de qualquer forma, para resumir, para fechar, vocês viram que tem 3 níveis interessantes de fenômenos do sono, que acabam confundindo as pessoas: sonambulismo, paralisia do sono e sonho lúcido. Os 3 envolvem alterações no funcionamento cerebral, daquilo que é típico, porque tipicamente você está dormindo, não tem consciência de nada e não se move. Então, nesses 3 fenômenos, uma ou mais dessas coisas estão bagunçadas, mas as coisas que são bagunçadas são diferentes em cada uma delas. Então, por isso que esses fenômenos são completamente distintos. Se você quer saber mais, então confira o texto embaixo, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Valeu, gente!